e nos aproximamos da comemoração ao dia do professor e da professora. Comemorar um dia, né? E quem trabalha com datas comemorativas sabe do que eu estou falando, é celebrar de maneira icônica, né? Aquele acontecido, aquela profissão, aquela vocação, aquela situação, né? Que vem regada de princípios históricos, que vem regada de elementos de historicidade. Aproximando-nos do dia do professor, é natural, pela convenção do contemporâneo e pela convenção da pós-modernidade, que nós todos caiamos na consagração da ideia do magistério. E a consagração da ideia do magistério é celebrar a data com um prisma de orgulho, com um prisma de satisfação, com um prisma, né, de alegria, com um prisma carregado de possibilidades de deixar vir à tona, né, a maestria de exercer a docência. Quando nós usamos a expressão orgulhar-se, imbricada nela há uma corrente ideológica, imbricada nela há uma percepção de que, orgulhando-se de estar ou de ser, né, nós tomamos com a mesma satisfação todos os elementos que cercam aquela atividade, que cercam aquele fato histórico ou que cercam outros elementos diante da data posta como comemorativa. Nas minhas redes sociais, por exemplo, vocês não virão debaixo da minha foto orgulho de ser professor. E não porque eu não me orgulhe, mas porque o fato de tornar público que eu me orgulho de ser professor traz no bojo antropológico um crivo de que, né, orgulhando-me, eu me orgulho das políticas públicas de enfraquecimento da figura docente, eu me orgulho dos discursos de Estado máximo que dizem que nós não sabemos ensinar, eu me orgulho de políticas de educação inclusiva que dizem que, né, é possível e é talvez satisfatório voltarmos ao tempo se tratando de gerir o processo de acolhimento, gerir a celebração das diferenças, perceber o outro como uma identidade legítima. E aí vocês podem observar que nós avançamos numa ponta talvez, né? Mas para avançarmos numa ponta, se tratando de política de educação especial, nós tivemos que retroceder em concepção, né? Se tratando de outras, nós temos aí, né, a discussão da valorização profissional pelo prisma da condição, né, da condição financeira como, né, elemento de respeito ao crivo acadêmico que nos chancela, assim como chancela tantas outras profissões e que nós sabemos que não acontece em alguns casos, né, ou em algumas esferas. Quantos colegas nossos com lato sensu, com estricto senso, estão recebendo parcelado, estão tendo que negociar as suas instâncias, né, de existência elementar, saúde, alimentação, moradia. Então vejam que orgulhar-se
Nós temos que ter clareza, isso implica em reflexão. Eu tenho falado tanto no processo reflexivo. Orgulhar-se é dar ao Estado, que nos condiciona uma política de Estado mínimo, né, a chancela para que ele continue conduzindo estes elementos de enfraquecimento da figura do professor. Eu me orgulho de ser professor. Agora, eu não vou estampar, né, de maneira lúdica com bonequinho, né, fantasiado, né, sei lá do que, né, porque eu já não posso mais dizer, né, antigamente a gente dizia, olha, o professor, né, em dado momento, por uma atividade lúdica, se constitui dessa forma e dessa forma. Hoje a gente sabe que o professor, né, e isso é outra escassez reflexiva, entende que, mostrando de maneira anaeróbica que ele pode ser tudo, né, ele vai conseguir a devida valorização. E é justamente o contrário. Quando nós cedemos, né, a uma criatividade que por vezes foge, né, daquilo que seria algo lógico, nós damos ao sistema o poder do estupro. Nós damos ao sistema o poder e a autorização para continuar dizendo que educar é um ato de amor. Educar é um ato vocacionado. E eu não estou dizendo que não é um ato de amor. E eu não estou dizendo aqui, que fique claro e esclarecido, né, que eu não me orgulho de ser professor. Eu estou dizendo aqui que é proposital que nós continuemos com aquele discurso sacrossanto de que mesmo diante de tudo que é feito com a nossa figura docente, eu ainda me orgulho de ser professor, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque por vezes, meus colegas, por vezes, o que a ideologia submersa, né, está querendo é justamente que a gente diga, independentemente das farpas, independentemente das argúrias, eu continuo, né, orgulhoso de ser professor. E não estou dizendo, repito, num caráter esclarecido, que não me orgulho de ser professor. Agora, eu não vou encher a minha foto de bonequinho. Eu não vou fazer enfeites, não esperem esses enfeites. Porque eu sempre vou trabalhar com uma métrica profissional da figura do professor. O professor é um profissional, assim como o médico veterinário, assim como o médico clínico geral, assim como o administrador, assim como o engenheiro, e que precisa de elementos cabais para se fazer em protagonismo docente. Eu não posso crer que, diante de um cenário nefasto, diante de um cenário extremamente, né, carregado de perversidade, eu tenha coragem, né, de dizer que eu me orgulho de um sistema que me cerca, né, e que vai, de certa forma, estrangulando-me com discursos parasitários do tipo, aquela campanha que a gente viu e que estava por aí, não deixe seu professor sozinho na sala, né? Colegas que trabalham em outras redes, né, que entravam para cumprir a plataforma lá no ensino fundamental e que não tinham aluno nenhum. E não é porque os alunos não queriam, é porque os alunos não tinham acesso à tecnologia. Então fazia-se uma campanha, não deixe seu professor sozinho, só que o aluno não tinha nem condições de entrar na sala porque não tinha os elementos, né, de tecnologia para isso. Então vejam que nós estamos atravessados de um contraditório politizado para constituir o que nós chamamos de Estado mínimo, né? E por que o ataque é direto à figura do professor? Porque somos nós que balizamos as demais profissões. E quanto menor for a nossa capacidade de incidir sobre, né, o poder de pensamento do outro,
melhor e mais fácil será chancelar um tecnicismo operacional, onde o pensamento não faça parte do know-how de discussão das profissões que nascem a partir daquilo que nós vamos oferecendo para os nossos estudantes. Então, eu deixo aos meus colegas, né, o meu carinho, né, o meu respeito, o meu acolhimento, né, a minha condição de solidariedade diante dessas políticas públicas que estão aí para, no contraditório, nos enfraquecer. No contraditório, fazer costuras para que o Banco Mundial faça suas interferências, que logo fará, né? Mas eu não posso, e quem me conhece, trabalha comigo e está associado aos meus grupos de pesquisa, sabem que como curador eu trabalho com uma perspectiva pós-estruturalista. É preciso analisar o que está nas entrelinhas. É preciso analisar o que está impregnando essa feitura amorosa, né? Essa feitura amorosa. Então, com todo respeito, eu quero abraçá-los e abraçá-las em nome do IPP, do Instituto Psicopedagógico Pertencer, em meu nome, mas dizer a vocês que não há, nesse momento, para mim, né, a este profissional, uma perspectiva de orgulho. E mesmo que vocês digam orgulho da profissão, nós temos que entender que está imbricado aí, né, assumir tudo aquilo que nos cerca. Tudo aquilo que nos cerca. E eu não tenho orgulho de chefes de Estado em caráter nacional que dizem que eu sou incompetente. Porque quando ele diz que eu não sei ensinar, ele diz que eu sou incompetente. Que diz que é interessante pensar na possibilidade de escolas criarem novamente classes especiais onde alunos público-alvo de educação especial fiquem, né, enjaulados com horários e tempos diferentes, né, para pensarem o processo de construção de conhecimento. Então, me perdoem, mas eu não posso ter orgulho disso tudo. Orgulho da minha profissão, sim. Timbrar isto em público é assumir, e isto é análise pós-estruturalista. É assumir todos os elementos nefastos das políticas públicas federais e de todos os alinhavos de Estado mínimo, e quem estuda sociologia sabe dos alinhavos de Estado mínimo que estão postos aí. Meu carinho, meu respeito, né? Minha solidariedade a todos os professores que professam todos os dias reinvenção, que professam todos os dias a capacidade, né, de levar aos seus estudantes, né, a ideia vincular de um conhecimento partilhado, e também, né, aos meus colegas o desejo de que possam comigo ampliar o olhar diante de toda esta cadeia, né, icônica que está posta para enfraquecer a figura do professor, para pôr em xeque a cátedra, a lei de cátedra que nos dá a premissa de ensinar. A premissa de ensinar. Porque até a lei de cátedra hoje, né, que é chancelada pelo curso de licenciatura, quando terminamos ele, né, está posta em xeque. Então, hoje eu levo aos meus colegas, diante da data que se aproxima, uma palavra forte que é reflexão. Vamos refletir sobre, né? E talvez refletindo sobre, a gente possa pensar melhor, né, sobre este contemporâneo que está aparelhado para pôr em xeque a identidade docente. Beijo grande no coração e estamos juntos nesta caminhada.